Tranquilos? Então vamos logo para Tiago, não vamos perder mais tempo. Versículo 1 diz assim: E agora prestai atenção vós, os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto a desgraça haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecerão, vossas roupas finas desvanecerão, roídas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós. E assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bem demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que vos desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos. E tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenai e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Pronto. Esse texto, eu não vou falar sobre o contexto, porque o contexto histórico, como a gente está estudando a carta de Tiago, isso já foi falado várias vezes, então não vou me deter nas questões históricas, coisas assim, para a gente já poder já ir encaminhando. Mas a primeira coisa que você percebe, esse texto é para quem, gente? Fala aí para mim. Então vamos fechar. É para rico. Quem é rico aqui? A gente pode ir embora, né? Não é para nós. Porque se tiver algum rico, ele não se manifesta também. Por que o rico não se manifesta? Uma igreja cheia de pobre. O que vai acontecer perto desse rico? Algumas orações esquisitas. Senhor, manda recurso. Quando você olha para a história, quando você olha para a carta de Tiago, você vai ver no capítulo 2, que Tiago já exorta. Ele fala assim, olha, quando a igreja se reunir, presta bem atenção, quando chegar um rico, você não deve tratá-lo de forma diferente, especial. Está vendo? E o rico, nesse contexto, você vai ver aqui, vai ter muito a ver com a questão das vestes, o ouro e a prata. Isso aí era costume das pessoas que tinham muita grana, ou tinham posses. No período bíblico, era fácil você identificá-los dessa maneira. Aqui a gente tem dificuldade. Por exemplo, no meu bairro, se tu sair com ouro e com prata, você não chega no culto. Eu não sei no seu, mas no meu bairro nem vou falar, porque está sendo filmado, de manhã a gente fica mais à vontade, né? Na nossa cidade, perto de onde o Maninho mora, lá o pessoal sai com ouro, com tudo, mas no meu bairro não. Então, você já vê que já não chega gente com ouro e prata na nossa igreja. Já não chega, então a gente já não tem como identificar com isso. Uma outra peculiaridade da nossa região é que o pessoal que mora perto de praia geralmente anda muito à vontade, bem tranquilo. Não quer dizer mal vestido, mas se veste de maneira bem confortável. Se você for em São Paulo, por exemplo, eu morei em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eu fui buscar, assim que mudamos, eu falei assim, vou lá na padaria, comprar o pão. Fui de chinelo, bermuda com furo, tal, camisa bem tranquila.
fui entrando, já os seguranças já ficaram tudo na porta, me acompanhando. Aí eu chego lá no balcão e falo assim, me vê uma média aí. Aí o cara me vê um cafezinho, né? Porque lá nem um pão veio. Eu falo, esses caras estão querendo roubar a nossa padaria. Por quê? Para ir na padaria em São Paulo, você tem que ir bem vestido. Aqui no litoral, a gente já não precisa muito, né? A gente vai para shopping de chinelo. Eu já fui de Havaianas, tranquilo. E Deus queria me ensinar algo, como a Havaianas quebrou no meio do shopping. Tu acredita? Eu entrei lá no fundo da loja, e aí o que você faz? Você vem arrastando o pé, né? Para a porta da loja, eu lembro até hoje, cara, na Telha Norte. Tinha um capacho, gente, de não sei quantos metros. Aí não dá para tu arrastar. Aí eu fiquei ali só olhando, falei, agora já era. Peguei o chinelo e fui embora. Atravessei aquele mar. Então você vai olhando que nem pelas vestes hoje dentro da igreja a gente consegue identificar quem é rico. Mas naquele período, né, era muito forte isso. Eu vi uma foto nas redes sociais mostrando uma mina bem vestida, dizendo assim, pobre saindo, né, de casa. Aí depois mostra uma outra foto de uma mulher rica, e ela com uma roupa legal. E aí mostra um bilionário, no caso o cara do Facebook, o Zuckerberg lá, sei lá. Ele e a mina dele, cara, mó jogadão de chinelo, tipo Raider, andando, bilionário andando. Então, tá vendo que pela vestimenta hoje a gente já não consegue ver isso dentro da igreja. Então vai ser até mais difícil da gente localizar. Aí você vai olhando, o que fazer desses homens ricos nesse texto, né? Eles têm algumas características. Primeiro que eles são acumuladores de bens. Eles acumulam para si, eles guardam para si, eles estocam, ao ponto de juntar traça, ao ponto da ferrugem alcançar um metal. E nesse caso aqui, para mim é legal porque ele coloca o ouro ele não enferruja. Não enferruja. Mas ele fala que nessa terra, tudo aquilo que tem valor acaba se depreciando, se deteriorando, se estragando. Mas independente disso, o rico nesse texto é aquele que vive para entesourar, guardar, acumular. A segunda característica que você vai ver nesse texto do rico é que ele explora aqueles que trabalham para ele. Ele explora. Diz que ele é aquele que combina o salário e não paga no final. Além dele já ter, ele explora aqueles que não têm, para ter mais. O rico, no período bíblico, perto do ano 70, os historiadores vão dizer da seguinte maneira, que havia propriedades imensas, mas poucos eram donos dessas propriedades. E que os pobres que as tinham, muitas vezes acabavam perdendo. Por quê? Porque o pobre, no período bíblico, ele não tinha quem pudesse advogar por eles, quem pudesse interceder por eles, quem pudesse lutar por eles. Então, se chegasse uma pessoa rica falando que aquele pobre aprontou, aquele pobre, ele era, presta bem atenção, condenado. Você quer ver um exemplo disso? A gente vai para o Antigo Testamento. Você lembra do rei Acabe? Foi um dos melhores, um rei muito bonzinho. E o rei Acabe, ele estava no seu palácio, no Reino do Norte,
E tinha uma vinha perto do seu palácio que pertencia a quem, gente? Escola Bíblica Nabote. E aí o rei vai lá e fala para ele: olha, aqui meu palácio é pertinho, cara, eu amo essa vinha aqui. Poxa, para eu ser feliz, cara, me passa essa vinha para mim. Eu compro, depois você constrói em um outro lugar, eu te dou. E aí, diz a história, que o cara fala assim, porque o rei Acabe, embora eu falei que ele era um rei bonzinho, não, era um rei perverso também, um rei ruim. Um dos piores reis que Israel teve. Ele chega deprimido em casa, triste, porque não conseguiu comprar aquilo que ele queria. E aí ele fica de cabeça baixa, moribundo no canto, até que a amável, doce esposa dele, que a gente conhece como Jezabel, fala assim: marido, eu fiz o curso Mulher Única. Ela não fez, por isso que ela era uma peste. Se tivesse feito, né, Márcio? Tinha melhorado muito. Ela fala assim: marido, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. E ela resolve. Ela contrata pessoas de má índole para falar mal de Nabote. Levantar falso testemunho, para você ver que era uma coisa comum isso acontecendo. Aí reúne na porta da cidade, hoje a gente tem os fóruns, mas naquele período bíblico, era na porta da cidade que sentavam os anciões, os líderes do povo. E ali se julgava, se faziam um acordo na frente das testemunhas, coisas dessa maneira. Chegaram lá e falaram assim: ó, Nabote testemunhou contra Deus e fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, ao ponto dele receber dali, presta bem atenção, a sentença capital, a morte. Ele foi morto. Jezabel vem trazer a notícia. O marido estava triste, deprê, como uma boa esposa que ela era. Fala assim: ó, te alegra-te, levanta-te, porque ó, o problema já foi resolvido. Vai lá e toma posse da vinha. E aí Acabe, muito feliz, foi lá e tomou posse. Então isso era algo que acontecia e acontecia muito naquele período. Parece que não tem muito a ver com o nosso tempo hoje, daqueles que estão no poder, usando da força sobre aqueles que nada têm, para ficarem cada vez mais ricos. Se a gente dá uma passeada no interior de São Paulo, né, você vai ver terras que não acabam mais. Você olha assim, meu, fazendas, plantações imensas, que pertencem a uma família só muitas vezes. Não muda muito da nossa realidade. Só que naquele período não tinha ninguém para poder defender os pobres. Então eles eram condenados, eles eram injustiçados. Jesus comenta, lembra do rei que perdoa o servo, e o servo encontra o conservo e não o perdoa, e joga ele na prisão, e fala assim: ó, você só vai sair de lá quando você pagar toda a dívida. Como é que você paga estando preso? Jesus diversas vezes ele vai usar ilustrações daquilo que acontece no dia a dia do povo de Israel. Então o pobre, nesse sentido, muitas vezes perdiam. Mas, quando fala do salário dele, presta bem atenção. Ele não tinha compra, ele não tinha geladeira para poder estocar o alimento, fazer a compra do mês e guardar a compra do mês. Então, nesse caso, as pessoas que eram necessitadas, as pessoas que precisavam de dinheiro, elas trabalhavam e elas ganhavam no dia, o dia do seu trabalho.
No final da tarde, era onde se pagava. Você vai ver Jesus também citando isso. Que sai o cara procurar, vai de manhã, pega um, depois vai no meio-dia, pega outro, dá 3 horas, pega outro. Tem um que ele já chega já perto do final do turno. Aquele que pegou no início falou assim, cara, a gente vai receber, porque ele começa a pagar de trás para frente. Aí paga aquele que chegou por último e vai pagando, mas a mesma quantidade de dinheiro. Os caras que chegaram primeiro ficaram se sentiram injustiçados. Por quê? Porque trabalharam mais. Mas Jesus fala assim, mas o cara era o dono. E ele dá a quem ele quer, da forma como ele quer. E ele combinou e acertou o combinado. Ele nunca disse que daria mais. E por que recebia no final do dia? Para dar a oportunidade do cara ir comprar o alimento do dia e poder se alimentar. Então, quando o rico ele fala assim, ele não paga o honorário ou aquilo que o trabalhador merecia, provavelmente, não só aquele trabalhador, como a sua família, enfrentariam necessidade. Ao ponto de muitas vezes não ter o que comer e acabar morrendo ou vendo os filhos morrendo. Ele está falando que esse tipo de gente, que é rica nesse texto, que age dessa maneira, como se Deus não aparecesse, como se Deus não se manifestasse, como se Deus não existisse, ele fala assim, olha, esses que estão sendo prejudicados, eles estão clamando a mim. E aqui, Tiago ele vai utilizar, na verdade nesse texto, ele vai usar muitos termos do Antigo Testamento. E nesse caso aqui específico, ele vai utilizar Sambaote, fazendo referência ao Senhor dos Exércitos. É aquele que quando Davi foi enfrentar o Golias, ele fala assim, eu não vou, você está vindo comigo contra mim com arma, com lança, com escudo, eu não vou contra você com isso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É o nome de poder, onde demonstra a onipotência, a força de Deus. O Deus que ouve o clamor do seu povo e luta por ele. Ele está falando assim, olha, presta bem atenção, você que está explorando, e esses que estão clamando a mim, o Deus Sambaote, o Senhor dos Exércitos vai acertar as contas com você. Mas, a despeito do que as pessoas estão enfrentando, ali no texto, a despeito do que os pobres estão enfrentando na questão da sua falta de alimentação, da sua provisão, os ricos nesse texto estão celebrando, estão comemorando, estão fazendo festa, enquanto outros estão padecendo. E a palavra festa aqui, ela tem alusão à festa que Sodoma e Gomorra faziam, explorando os pobres. Se eu não estou enganado, Amós 2:2 e Miqueias 2:6 vão falar sobre isso. Aonde Sodoma e Gomorra está celebrando à custa dos seus pobres. Ele está falando assim, olha, vocês estão celebrando, enquanto tem gente que está passando necessidade. Mas, não para aí. Estava conversando com o Vitor, com a Cleide, né? De manhã sobre a mensagem, porque o texto de Tiago, cara, você começa a conversar e começa a surgir outras mensagens, né? E uma das coisas que os comentaristas falam e que eles abordaram para mim foi o seguinte, o Vitor falou assim, Jade, se a gente fizer um contraste, no capítulo 4, você vai ver que o pessoal está pedindo a Deus e por pedir mal nada recebe. Então, de um lado, você tem aqueles que pedem e nada recebe. Por outro lado, aí o Vitor comenta, tem aqueles que não pedem, estão recebendo, sem pedir. Mas o autor
do comentário do Mundo Cristão, Douglas L. Moo, acho, eu não sei, alguma coisa, sei que é Moo no final. Lembra da vaquinha? Então, é o sobrenome do cara. Ele diz o seguinte, que é como se Deus estivesse abastecendo esses, dando coisas, para que eles possam ser abatidos no final. É a mesma coisa, aí o Vitor comentou, que a gente não é dessa cultura, mas você pega o pessoal do campo, quando pega no início do ano, o porquinho, o leitãozinho. Começa a ter o carinho com o leitãozinho, começa a dar comida, dá até a impressão que é amor mesmo, né? Não, vamos alimentar bem, alimenta bem o bichinho, cara, cuida, e ele vai ficando gordinho, você vai fazer a coisa mais linda, e vai preparando, e dando mais comida, porque você ama o bichinho, não é? O que está querendo fazer no final? Quando chega o Natal? Ele está falando que os ricos, nesse texto, vai acontecer a mesma coisa com eles. Eles estão se engordando, se empanturrando para o dia do seu abate. Então não é coisa boa, não. Eles se alegram com a morte do justo, porque provavelmente vão ficar com a propriedade daqueles que são os mais pobres. Mas esse aqui eu estou falando para gente que é rica. Talvez, isso aqui não tem nada a ver comigo e com você. A gente não vive aqui nessa terra para acumular coisas. Não é, gente? A gente não vive, pô. A gente só compra o necessário, aquilo que nós precisamos. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já não se endividou, não levanta a mão. Não comprou coisa que não precisava. Enquanto eu bebo água, pode ficar pensando. Eu vou te mostrar até qual é a reação. A gente luta, a gente se esforça, a gente vai lá e compra. E depois que a gente compra, primeiro vem aquela alegria, né, de você comprar. Não dá uma alegria, gente? Fala a verdade. Você vai lá, cara, meu Deus, compramos. Tu leva aquele trambolhão para tua casa, seja lá o que for. Tu fala, caramba, é uma alegria tão tremenda. É um misto de emoção na hora da compra, que tu fala assim, mano, acho que não vai dar dentro do orçamento, vão me quebrar. Mas, cara, a gente precisa disso para ser feliz. E aí fica aquela briga interna sua. Tu vai para lá, para cá, e aí tu cata aquele negócio, comprou. Chega em casa, tu começa a desmontar, começa a montar, vê que alegria, daqui a pouco você fala assim, só sobra o que, gente? O carnê. A fatura do cartão. Aquele sentimento de alegria já começa a ver de desespero no outro mês. Pior ainda, não sei, eu estou falando, gente, não é experiência minha não, viu? É de outros. Você olha para aquilo lá e fala assim, por que eu comprei essa porcaria? E ainda vou ter que ficar pagando. Só que essa coisa fica lá acumulada com mais alguma coisa. Que a gente não precisava, mas que a gente decidiu comprar. Mas esse texto não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. A gente não faz festa enquanto o outro está passando necessidade. A gente não faz festa enquanto o outro está precisando de ajuda.
Na verdade, a gente já nem se propõe a ajudar, porque o que a gente tem vai ser desfrutado do nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Então isso também não acontece conosco. Por isso que esse texto não tem nada a ver com a gente. Quando eu vou para o capítulo 4 de Tiago, que o Vitor, cara, foi feliz na mensagem, muito feliz. Diz assim o versículo 1: de onde vêm as batalhas, os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Então ele está falando que tem paixões, e essas guerras começam aonde, gente? Aqui, ó. Dentro da gente. É aqui que está falando, é aqui que é o mundo. É o perigo do mundo entrar. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque quando pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Adúlteros, versículo 4. Ou não estáis ciente do que é amizade com o mundo, a inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se amigo de Deus. Ele está falando que o que nos move nesse mundo é a cobiça do nosso próprio coração. Você quer ver uma coisa? A gente está com um carro bom, o carro está funcionando, te leva para onde quiser. Mas vamos imaginar que o seu vizinho chega com um carro zero. Zero, gente. Aquele carro lindo, bonito. Aí, vizinho, né? Como é que a gente faz no muro? E aí, vizinho? E aí ele todo feliz. Cara, tu não acredita. Que carrão possante. Esse aqui tu não sabe, velho. Ele fala contigo, ele anda sozinho. Cara, é um negócio impressionante. Tem um jogo de luz, tal, tem um... Aí você está olhando do vizinho, mas começa a olhar para o seu. Que até aquele momento, gente, ele estava feliz com ele. Você estava feliz com ele. Ó, Maninho. Tá explicando, Maninho? O teu tá assim, Maninho? Todos somos iguais. Aí a gente já começa a olhar para o nosso carro e ele já não traz tanta alegria como já trouxe um dia. E aí o vizinho vai falar assim para nós: e tu não sabe. Ah, tu não sabe. O preço da prestação, ó, pequenininho, cara. Vale muito a pena. Aí tu entra em casa. Em casa. Tu já olha para o carro, já com desdém. Já chega no pneu, já dá uma chutada no pneu. Você já olha para aquele carro que sempre te ajudou, te abençoou, você fala assim: essa porcaria de carro. Eu mereço coisa melhor. Afinal, eu sou filho do rei. Aí já começa a trazer a Bíblia, né? Principalmente o Antigo Testamento. No caso dos casados, ele chega assim para a esposa, né? Meu, você está vendo? O carro tá ruim, né, meu? Vai começar a dar pau. O carro tá bonzinho, gente. Mecânica ótima. Ó, tá ruim. O negócio, meu. E eu estava fazendo as contas aqui. Vai acrescentar só um pouquinho o nosso orçamento. Dá para a gente trocar de carro, comprar um melhor. Porque esse realmente está muito ruim. Aí a gente já começa a mostrar para a esposa, ou ela tentando passar para você que tem alguma coisa ruim, para poder comprar.
Aí no final você compra. Eu já comprei, meu Deus do céu. Olha o primeiro no meio da Noemi, gente. Era boleto. Mas tu colocava ele do lado do Novo Testamento, o boleto era maior. Era uma lida da palavra de Deus, uma lida da folha, todo mês, assim, ó. Quando a gente pagou a última, foi um culto de celebração, de homenagem, de honra ao Senhor. Mas a gente já termina a última parcela pensando no quê? No quê, gente? No quê? E eu não estou falando nada em você ter o seu carro novo, viu, gente? Eu estou falando que os ricos aqui da Bíblia tinham coisas que não precisavam. Os ricos da Bíblia, não é, gente? Aí eu não sei como acontece com você, mas em casa começava assim. O salário que dava e a gente estava feliz com ele, agora a gente já não está tão feliz mais não. Você lembra a primeira vez que você orou pedindo um emprego, você fala, Senhor, manda um trabalho, e aí você chega aqui na reunião de oração, perde oração, a gente distribui pedidos na célula, coloca lá no grupo comunhão do WhatsApp, aí vem a resposta do primeiro emprego, cara, vem, você fica tão feliz, tu fala, meu, esse emprego é de Deus, esse emprego é maravilhoso, esse emprego, cara, é a resposta de Deus. Passou algum tempo, a gente começa a comprar mais coisas, a gente começa a olhar para aquilo que foi um presente de Deus para nós, ele já não é mais um presente. Aí a gente começa, porque todo trabalho tem um grupo, gente, todo trabalho tem um grupo daqueles que são os murmuradores. Ou na ilustração do Henrique, os nuvens negras, né, que ficam falando pá, mal, tal. Aqueles que falam assim, ó, aqui está ruim mesmo, o negócio é assim, a gente deveria receber mais, a gente não está sendo honrado. Cara, eu não estou falando que a gente não tem que procurar um trabalho melhor, tal. Mas você percebe que, por conta da nossa má administração financeira, aquele trabalho que foi um dia uma benção, uma resposta, já não serve mais. Porque aí a gente já vive hoje, gente, mais para adquirir coisas. Porque no nosso mundo hoje, presta bem atenção, você é valorizado por aquilo que você tem. Sim ou não, igreja? E a gente começa a avaliar as pessoas por aquilo que ela possui. E o fato de a gente perceber que ela possui alguma coisa, a gente começa a tratar as pessoas de forma diferente. Caindo no erro de Tiago. Mas a gente só não age dessa maneira, a gente deseja ser rico. Você quer ver um negócio? Quantos daqui gostariam que essa parte do texto bíblico fosse para ele? Quantos aqui? Porque a gente vive para poder alcançar isso que eles já alcançaram. E eu não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que ter propósito, que você tem que se, sabe, falar, viver, vai viver essa vida dessa maneira. Mas o nosso desejo muitas vezes é alcançar o que eles têm, para que esse texto venha fazer parte. Mas ele já faz parte da gente quando a gente, mesmo não tendo, a gente deseja ter o que eles têm. Mesmo a gente não tendo, a gente trata o outro com desdém, ou a gente utiliza do outro para poder alcançar o nosso benefício. A gente celebra quando o outro está triste porque não tem o que celebrar. E aí, eu tenho que sair de Tiago. Eu tenho que ir para Jesus, que é irmão de Tiago. Lucas capítulo 12. Deixa eu ver. É isso aí. Lucas 12.
Jesus é interrompido, eu já até preguei sobre isso aqui, Jesus é interrompido, ele está ensinando sobre as coisas do reino, tem um cara que pergunta assim, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança, eu já falei isso aqui, você quer estar nos ouvindo, é só pegar uma das mensagens, eu não sei qual lá, vai procurando que tu vai achar, mas está lá, mas aqui diz assim um texto, capítulo 12, Lucas, versículo 16, ele propôs uma parábola, as terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo, o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar todas as minhas colheitas. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te. Come, bebe e diverte-se. Isso tem a ver com o texto de Tiago? Com o que os ricos dali faziam? Sim ou não? Eles comiam, eles bebiam, eles se vestiam, eles desfrutavam, eles estavam em festa. Então ele está falando que tem um homem que viveu dessa maneira. Além de ter uma boa safra, viveu para que os seus armazéns pudessem caber cada vez mais coisas. Só que o texto diz assim, contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourados, para que ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si, mas não é rico para Deus. Ele está falando que tem chance da pessoa ser rica aqui e pobre espiritualmente. Tem chance da pessoa ser pobre espiritualmente e ser rico espiritualmente falando. Lá em Tiago, ele usa um termo no verbo que dá a ideia de futuro e presente. É como, eu gosto do comentarista que ele diz da seguinte maneira, é como se o cara lá, com as vestes lindas, com o ouro, com a prata, Deus olhando para ele, está vendo trapos, está vendo ouro oxidado, enferrujado. Diante desse cenário, todos que estão vendo no nosso mundo estão falando assim, olha como ele está bonito, quanto ele está elegante, ou quanto ela está bonita, quanto ela está elegante, mas o olhar de Deus, lá em Tiago vai dizer assim, olha, o que Deus está vendo é trapos, o que Deus está vendo são coisas que são perecíveis, o que Deus está vendo são coisas que, vão se deteriorar com o tempo, quando Ele olha para aquela mesma pessoa que nós estamos enxergando. Porque nesse texto fala assim, olha, que existe a maneira da gente se tornar rico para com Deus. Aí você vai falar assim, Jadson, então como é que a gente pode então se tornar rico para com Deus? Na verdade, o texto todo vai falar sobre isso, mas aí a gente vai pular para o versículo 32. 31, desculpa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Quando tem essa afirmação, o que Deus está falando? Ele não está falando que todos os seus desejos vão ser realizados. Tudo o que você quer, que você almeja, que você sonha, você vai alcançar. A promessa de Deus para aqueles que estão dentro do reino de Deus e entendem que Deus é o seu sustento, diz o seguinte, as suas necessidades vão ser supridas. O pão vai chegar quando você não tiver nada na prateleira. A roupa vai chegar quando você já não tiver o que vestir. Porque se Deus cuida assim da natureza, vai cuidar de você também. E nem Salomão, com toda a pompa, toda a glória, se tem alguém que pôde experimentar os prazeres que a riqueza dava, foi Salomão. Fala que nem ele é comparado com os lírios do campo, com o cuidado de Deus.
sobre a sua própria natureza. Quanto mais ele vai fazer isso para aqueles que o amam e obedecem. Então, Deus não está aqui prometendo para você que Ele vai atender os seus desejos. Ele está falando que as suas necessidades Ele vai suprir, quando você o busca em primeiro lugar. E aí Ele chama você e eu de rebanho. Nada temais, pequeno rebanho, pois do bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Aí eu vou ler um texto que quase a gente não ouve na igreja. Diz assim: vendei os vossos bens, ajudai os que não têm recurso, fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado no céu que jamais se acaba, onde o ladrão algum se aproxima e nenhuma traça, presta bem atenção, poderá corroer. Então ele está falando assim: olha, presta atenção, você vende o que você tem, você distribui, você abençoa. Ele fala assim: ó, você vai viver de uma maneira que você vai acumular tesouros no céu e não aqui. Ele está falando aqui. E aí ele diz assim: por isso, onde estiver os vossos bens mais precioso, certamente aí também estará o vosso coração. Quantas vezes o nosso coração está naquilo que nós compramos? Então ele está falando assim: ó, existe dois tipos de bolsa: aquela que pode se corromper, que vai ficar aqui, que vai perecer durante o tempo, e tem aquelas que você entra no céu. Nesse sentido, a Cleide, a gente está de manhã conversando, como eu falei, ela citou o livro do John Piper, Em Busca, né, de Deus. É isso, né? Em Busca de Deus. E nesse livro, acho que eles leram, eu tinha dado a sugestão para o Paulinho estar lendo, e ele jogou para o grupo. E lá tem uma parte que fala só sobre finanças. E aí John Piper, ele escreve da seguinte maneira, né? Ela me passou aqui, dizendo o seguinte. Ele fala aqui deixa eu ver, para eu ser mais exato. Ele começa a contar uma história, né? Essa história, um avião caiu com 269 pessoas. O avião caiu. A grande maioria era rico, poderoso, gente que tinha dinheiro, gente que tinha um monte de coisa. E tinha um missionário. O avião caiu e todos morreram. Não sobra ninguém. Ninguém. Quando essas pessoas se dão por si, voltam à consciência, já estão diante de Deus. John Piper diz que diante de Deus, totalmente privado dos seus cartões de crédito, talões de cheque, linhas de créditos, roupas, livros de autoajuda, reservas no hotel. Ali estão os políticos, os executivos, o playboy, o filho de missionário, todos no mesmo nível, com absolutamente nada nas mãos, possuindo apenas o que traziam no coração. Que absurda é essa tragédia. Será que naquele dia a posição do homem que amava o dinheiro, como de alguém que passou a vida toda colecionando bilhetes de metrô, e no fim não consegue carregar todos eles e perde o último trem? Ele está falando da seguinte maneira: olha, imagina todas essas pessoas que viveram a sua vida correndo atrás de coisas que lá no céu não entram. A única coisa que entra no céu é o nosso coração. Não importa. Jadson, mas isso também não tem a ver com a gente. Não. Você passa hoje a maior parte do seu dia aonde? Ou fazendo o quê? Faz aí. Você passa
a maior parte do seu tempo, do seu dia, fazendo o quê? Trabalhando. Para quê? E aqui é o mais importante. Tem pessoas que passam a maior parte do seu tempo trabalhando para pagar as dívidas, por ter comprado coisas que não precisavam usar. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas também que passam o dia todo trabalhando, mas o seu trabalho já não é mais para si. O seu trabalho, na verdade, tem a ver com o outro, com compartilhar com aquilo que está recebendo, dividindo, atendendo, socorrendo, abençoando, servindo, amando, repartindo com o outro. No Ministério Jovem, o grupo de liderança, a gente sentou, a gente vai ter o acampamento agora, dia 19. Nós fizemos o levantamento de quantos jovens que estão nos acompanhando, que estão andando junto conosco, vindo nos avivas, tal, que gostariam de ir e não tiveram condições, não tinham condições de participar. Então a gente, como ministério, a gente acertou uma coisa. Nós conversamos no culto jovem falando da seguinte maneira: primeiro, que todo adolescente que é dependente do pai, você não vai pedir o dinheiro para o seu pai, não deveria pedir. Você vai conquistá-lo. Você vai falar: pai, o que eu posso fazer para conquistar esse dinheiro para eu poder ir para o acampamento? Porque hoje os pais erraram a mão. Sim ou não? Sim. Com bom coração até, mas erraram a mão. Então o que o filho pede, o pai vai lá e dá e se divida para poder custear os desejos do filho. Então, primeiro acordo que nós acertamos lá no Aviva: você vai trabalhar para conquistar o seu dinheiro. Segundo, além de trabalhar para conquistar o seu dinheiro, você vai continuar trabalhando para poder ajudar aquele que não tem. Coitado do pai, né? Ou vai fazer outra coisa para poder ajudar. O Aviva Jovem falou assim: olha, nós vamos fazer um monte de startups, pequenas empresas. Você vem com um projeto, a gente não vai dar o dinheiro. A gente chegava para o adolescente, para o jovem, e falava assim: ó, o que você quer desenvolver? Ó, eu sei fazer bolo para vender. Então o Ministério Jovem vai te dar o dinheiro para você comprar os produtos, fazer o bolo, vender o bolo. O dinheiro você acerta a nossa parte, para a gente continuar abençoando um outro. E você, a partir daí, começa a levantar o seu próprio dinheiro para chegar no acampamento. Os jovens que trabalham, que vão ter o seu ingresso, não podem chegar lá sem ter contribuído de alguma maneira com aqueles que não têm. Nós tivemos gente fazendo pulseirinha, chuquinha, bolo, brigadeiro. O jejum foi para o beleléu, Márcio. Tive que ajudar muita gente. Não teve como. Para ajudar. A molecada chegava no final: ó, tá aqui, vai ter o pastel. Aí você fala assim: e aqueles que estão sendo ajudados? Presta atenção, os que estão sendo ajudados, eles vão lutar para conquistar esse espaço. A gente não vai levar vagabundo. Aí, aqueles que até têm, e é das coisas mais bonitas que eu vi, começaram a se juntar para ajudar aqueles que não têm. Então, quando você vê eles na cantina, você não sabe quem tem e quem não tem. Porque tem gente que não vai para o acampamento. Eu tenho jovens que não vão no acampamento, mas que estão ajudando a organizar a cantina para que outros possam ir. O que eu estou falando, gente?
que existe aqueles que vivem para poder alcançar as coisas, para poder ser alguém nesse mundo, reconhecido por esse mundo. Tem outros que vivem com outro propósito, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E aí os dois estão no mesmo trabalho, só que um está vivendo para si, procurando pagar as suas contas, vivendo sobre suas contas, vivendo sobre os seus desejos, vivendo sobre aquilo que tem cobiçado, e o outro no mesmo trabalho, exercendo a mesma função, mas o propósito é outro, está ali trabalhando para poder ter recursos, para poder abençoar aquele que não tem. Não trabalha para si, trabalha para promover o reino, para abençoar os que não têm, ajudar aqueles que não têm a alcançar o seu. É isso que a gente tem desenvolvido, e é isso que o texto está falando. E aí, se a gente, às vezes o pessoal corta o texto do seu contexto. Se você olhar para o texto, ele está falando sobre finanças, sobre onde está o nosso coração, e logo depois ele começa a falar sobre a parábola do servo leal e fiel. E quando ele começa a falar sobre essa parábola, ele fala assim: olha, o Senhor saiu, vai dar um banquete, vai voltar, vai pegar a gente de surpresa. Você esteja preparado, porque ele está fora, mas ele está deixando o Senhor toda a responsabilidade das suas propriedades, daquilo que ele tem nas suas mãos. Ele está falando: olha, vocês vão administrar. E aí ele vai falar que tem dois tipos de servos. E aqui a gente vai por versículo 38, para a gente avançar por conta da hora. Ainda que ele chegue durante a alta noite, versículo 38, capítulo 12 de Lucas, diz assim: ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Aí você fala assim: compreendei, entretanto isso, se o pai da família soubesse que hora viria de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alerta, pois Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Ele está falando assim: olha, o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, e se ele não voltar, ele vai vir no mínimo te levar, mas de qualquer maneira um dia você vai estar lá. O que ele está falando é que a gente nunca sabe o horário, o momento que isso vai acontecer. Então ele está falando assim: olha, então viva de maneira a estar atento, estar preparado, para quando isso acontecer. E aí ele vai citar o exemplo. Aí Pedro, ele dá uma de nós, né? Pedro fala assim: então Pedro indagou: Senhor, está propondo essa parábola para nós ou para todas as pessoas? Porque talvez você esteja aqui também falando isso aí. Esse texto será que é para nós? Ou é para aqueles que não vieram? Ou era só para os que vieram de manhã? Ou para aqueles que não estão? Pedro faz igual a gente faz. E aí Jesus responde: ao que o Senhor lhe asseverou, quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrarem a sua porção de alimento no tempo devido? Olha que coisa. Feliz o servo a quem o Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Como é que o servo age? Para aqueles que entenderam o reino de Deus, primeira coisa: você não tem nada, tudo que você tem pertence a Deus. Amém, igreja? Então eu vou repetir: primeiro, nós não temos nada, e tudo que temos pertence a Deus. E que um dia esse dono daquilo que nós temos vai pedir conta daquilo que nós estamos fazendo, o que é dele. Agora, olha o que esse servo, ele fala assim: olha, tem outros servos que estão sobre a responsabilidade desse. Então a propriedade, aquilo que pertence ao Senhor, ele tem que fazer o quê? Servir à mesa daqueles que trabalham com ele. Ele fala que bem-aventurado é aquele que diante da posse do que pertence a Deus, abençoa aqueles que também trabalham com ele. E aí ele fala assim: olha, feliz o servo a quem o Senhor surpreender agindo dessa maneira. Asseguro, versículo 44.
que Ele o encarregará de todos os seus bens. Quer dizer, quanto mais você souber administrar aquilo que Deus está te dando, e quanto mais pessoas forem abençoadas com aquilo que Ele está te dando, mais Ele vai te dar. Você entendeu? Você só vai desfrutar dos bens se você repartir com o outro. Eu lembro da minha vida. Gente, olha, eu já tive tanta crise financeira, eu já perdi as contas. Eu tenho até medo de falar, né? Que a gente fala, traz alguma coisa ruim para nós. Então não gosto nem muito de tocar nesse assunto. Mas é interessante que a gente sempre tentou assim, vamos fazer uma poupancinha, a gente juntar alguma coisa. Eu nunca consegui. Nunca, gente. Eu não sei o que acontece. Mas má administração mesmo, é isso. Eu não fiz o curso de finanças. E por isso apanhei muito. Então, procure o Márcio no final. Sua vida vai dar uma guinada. Então a gente sempre viveu assim, nessa berlinda. Sempre sonhando que um dia ia chegar alguém e abençoar e nos salvar. Ah, que doce seria esse momento. Vendo aquela pessoa com aquelas sacolas de dinheiro, falando, eu estou investindo na sua vida. Até em sonho, eu pensei que fosse algo profético, mas nada aconteceu no outro dia, e nem nos dias seguintes. Nada. Por quê? Porque se eu for abençoado, gerenciando mal aquilo que Deus está me dando, é um desperdício dos recursos do Senhor nessa terra. É um desperdício. Você fala, Jadson, então como é que você resolve? Fazendo conta. Você vendo o que cabe no seu orçamento, tirando o que não cabe. Isso vai doer tanto, porque nessas muitas maneiras que eu desfrutei, por não ter aprendido dessas crises financeiras, o que mais doía era ter que devolver algum bem, algum carro que eu já tive que devolver, porque eu não estava conseguindo comportar o carnê. Se Deus mandasse o dinheiro total do carnê, eu ia pagar o carro, mas ia continuar endividado, porque eu não aprendi a lição. E muitas vezes não é melhor a gente ofertar aqui e Deus resolver o nosso problema financeiro do que você ofertar aqui e nada acontecer para que você saiba aprender a administrar aquilo que Deus está te dando? O que você prefere? Dar aqui e não fazer nada? Ou dar aqui e ter que fazer tudo? A gente prefere dar aqui para não fazer nada. E aí vai acontecer o que aconteceu muitas vezes na minha vida. A gente pega o dinheiro e já sai para quê? Para pagar tudo que a gente está devendo? Não. A gente pega aquele dinheiro, a primeira coisa que a gente sai para celebrar, para comemorar, para viajar. Daí tu volta. O que está lá te esperando de novo? O que tu deixou. Parabéns. Não passou. E aí tem que fazer o quê? Orar de novo. Ofertar aqui para poder ganhar de Deus e continuar vivendo esse ciclo de vida. Você amadurece? Você cresce? Não. Agora, se você fizer as contas, se você cortar o que precisa cortar, viver dentro daquilo que Deus está te dando, e mais ainda, você vai fazer isso com um propósito, porque eu tentei fazer a minha vida toda sem propósito, com o propósito de me próprio beneficiar.
Quando chega em Efésios que diz assim, olha, o ladrão, se você é ladrão, não roube mais. Aí eu falei assim, poxa, legal, então o contrário de ladrão na minha pobre cabecinha era o seguinte, cara, é só o ser um trabalhador, acabou. Mas lá em Efésios foi o versículo que mexeu comigo em casa. Ele fala assim, não, você vai trabalhar, porque o contrário de ladrão é aquele que trabalha para poder abençoar o outro. Então o ladrão é aquele que tira, o contrário do ladrão é aquele que partilha, aquele que abençoa, aquele que serve. Aí a partir daí é interessante, porque aí então fala assim, nega, então a gente precisa acertar as nossas contas, não é para que a gente possa ter mais lá no futuro, a gente precisa acertar as nossas contas para ter possibilidade do hoje abençoar aqueles que estão precisando. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa não ceder à tentação, à nossa cobiça, o nosso desejo, a gente precisa estar com foco no coração do Senhor, naquilo que Ele deseja, e o foco no Senhor é, Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção, porque eu tenho sido muito abençoado, o Senhor me alcançou, e por o Senhor ter me alcançado, o Senhor me transportou para o seu reino, no seu reino eu não tenho nenhuma necessidade, no seu reino eu tenho para partilhar até o que eu não tenho. Então aí passamos a trabalhar, passamos a administrar, mas com foco diferente. Já não era para ter poupança e deixar lá, era para ter o privilégio, a oportunidade de desfrutar de uma das características mais lindas que Deus tem, que é o de ser doador. Eu quero dizer para você, igreja, para você que está me ouvindo, não há alegria maior quando você abençoa alguém. Não há satisfação que esse mundo possa dar quando você começa a partilhar daquilo que Deus é em essência. Quando você começa a ajudar, não a qualquer um. Hoje nós temos um problema, a gente tem pobre que é por opção. Naquele período não, hoje tem. Tem um cara que fala assim, não. Nas cartas, em Timóteo você vai ver que a igreja tinha que ajudar um tipo de viúva, uma viúva que tinha determinada idade, que a sua vida foi uma bênção na vida de outro, que cuidou, que zelou, que protegeu, que amou os outros, não era para ajudar qualquer viúva não. E Paulo é interessante porque em outra carta ele vai dizer assim, olha, tem algum entre vós que estão se aproveitando, não estão mais trabalhando, porque estão esperando Jesus voltar na casa do outro. Paulo fala assim, bota esses caras para trabalhar. Então quando você tem que ajudar? Isso aí depois a gente pode fazer um outro estudo nesse sentido, e trabalhar que é bem legal. Quando Deus mover o seu coração em direção de alguém. Eu lembro da Dona Azul, né? A mãe do Reinaldo. Rapaz, teve um período que ela precisou da cesta da paz, né? A gente sempre lembra disso. Ela precisou, foi ajudada, mas ela começou a trabalhar. Quando ela começou a trabalhar, e ela era meio guerreira, sabe? Guerreira assim, aguerrida, né? Ela vinha todo domingo com uma sacolinha de algum mantimento, para poder abençoar e falar assim, olha, um dia eu fui abençoada, hoje eu estou aqui abençoando. Quando o pessoal fala da questão do ônibus, se tem alguém que me inspirou a sonhar, a tirar minha carta para dirigir ônibus, foi a Dona Azul. Porque ela vinha da Vila Margarida a pé, com a sacolinha na mão para assistir o culto. Eu falei, meu Deus, um dia nós vamos ter um ônibus, eu vou dirigir essa porcaria. Mas a galera, quando a gente entra naquele ônibus, a gente vai abençoar quem tem, quem não tem. Quando entra no ônibus não tem placa, não é só para aqueles que necessitam, é para todos da igreja. Foi uma das que me inspirou a tirar, que eu falei assim, um dia, e quando a igreja, e eu já sabia que nós íamos ter.
Você pode ver quando eu tirei minha carta, foi não sei quantos anos atrás. Já sabendo que um dia isso aconteceria e que a nossa igreja é uma igreja assim. Que abençoa, que ajuda, que divide, que partilha, em todos os sentidos. Nós não viemos aqui atrás de bênção, nós viemos aqui pedindo a oportunidade para abençoar alguém. Olha que diferença. Você está vendo o propósito de vida aqui? Para a gente ser rico em Deus. E a diferença do rico no mundo. O texto diz que o mau servo não faz isso. Você fala, Jade, você está viajando. Versículo 45. Olha o que diz aí. Todavia, aí é o mau servo, tá? Imagina que esse servo pense consigo mesmo que o Senhor tarda demais para voltar. Quer dizer, olha, Jesus não vai voltar mais não. A gente não vai mais ao encontro dele não. Tarda. Por isso, começa a agredir os demais servos e servas. Entregando-se ao que, gente? A glutonaria, a embriaguez. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará, no dia em que ele menos espera, no momento total, imprevisível, e punirá todos com todo o rigor, e lhe condenará ao lugar dos infiéis. A ação desse mau servo não é a mesma ação lá de Tiago? Comer, se fartar, se embriagar, maltratar os outros? É igual. Mas ele está falando que esses servos são os ricos daqui desse mundo, que usam do que Deus tem dado para só se beneficiar. Mas existe aqueles que não está relatado lá em Tiago, mas está relatado aqui em Jesus, que entenderam que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, versículo 34. E por isso, procuram guardar, acumular, entesourar coisas que não vão ficar aqui nessa terra. Ah, quem dera a gente entendesse o reino. Ah, quem dera a gente pudesse nessa noite ajustar a nossa prioridade. O porquê do estudar, o porquê do trabalhar. Se a gente conseguir entesourar no céu, grande coisa a gente vai fazer no reino. E quanto mais a gente entender isso, quer dizer, quanto mais desprendido eu for nesse sentido, e saber administrar bem tudo aquilo que o Senhor está me colocando, nós vamos ter muitas experiências. Experiências como a gente sempre ouve falar. Eu lembro de instituições que estavam carentes, precisando de alimento para dar para as crianças que ali cuidavam, e daqui a pouco um caminhão aparece do nada, falando assim, olha, a gente conseguiu entregar, mas não é, a gente vai estar descarregando aqui. Naquele momento, naquele período, na parte da manhã, as pessoas estavam orando e ali chegou. Eu também já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, olha, hoje, agora a gente já não tem mais nada para almoçar. E aí elas dobram o joelho, começam a aclamar a Sambaote, ao nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E aí esse Senhor dos Exércitos, com a sua mão poderosa, vai conduzindo uma pessoa a chegar até lá, sem ninguém saber. Vai lá e fala assim, olha, eu não sei porquê, mas eu estou aqui. E a pessoa fala assim, eu sei, eu clamei ao nosso Deus. E isso vai acontecendo, gente, na surdina, ninguém vai sabendo. E a pessoa sabe, quando recebe, que foi Deus quem enviou. Isso, imagina, começa a acontecer. É só você falar, Senhor, eu quero ser instrumento nessa semana na vida de alguém.
Eu quero partilhar o pão. O meu carro tem que abençoar alguém. A gente vai ter que, às vezes, desviar a rota para poder levar a pessoa em casa. Ai, que coisa mais linda. Ah, mas para onde você vai? A gente chega e fala assim: entra, fulano. Mas, cara, eu moro em tal lugar. Eu falei: mas é para lá que eu estou indo mesmo. Aí a pessoa entra no carro. Falei: vamos lá. Aí daqui a pouco chega no bairro e fala assim: mas aonde você mora? Ela fala assim: mas eu moro ali. Falei: então, é ali mesmo que eu preciso ir. Mas se você falasse, eu falei, porque estava vindo para cá. É isso aí. Pensar que coisa linda. Uma igreja assim, movida pelo reino de Deus, todos com desejo de chegar um dia diante dele, só com o coração, sem mais nada no bolso. Isso é a igreja do Senhor. Eu pergunto: você tem vivido para si ou para o Senhor?